Pessoal, eu sempre fiquei intrigado com essa máxima do mercado da retirada dos 4%, né? A gente sempre ouve aí que esse cálculo da regra de bolso, né? É que para você se aposentar, você tem que construir um patrimônio que precisa de 4% aí para você retirar e ter a tranquilidade de ter esse patrimônio aí ao longo do tempo. Mas não é bem assim, tá? A gente tem o Robert Merton aí, que é um grande financista, PhD, o cara é prêmio Nobel, e ele já deixou várias declarações aí que um dos problemas mais difíceis que tem nessa parte de finanças, né, de investimentos, é calcular essa renda de aposentadoria. Então, pensando nisso, eu resolvi colocar isso na prática, né, colocar em ferramentas para a gente poder ter uma ideia melhor do que como é que vai ser, né, fazer uma simulação para nós ou para os nossos clientes, a gente entender realmente quanto de patrimônio precisa, como é que vai ser o percurso, né, desse patrimônio ao longo do tempo. Então, por isso, a gente adicionou aqui o plano de retirada. Vou tentar ser bem breve aqui, mas explicando a ferramenta, tá? E eu botei três métodos diferentes de você fazer essa retirada. A regra dos 4%, a normal, mas com algumas adições que a gente vai ver aqui, Bucket Strategy e Dynamic Spend. Essas duas últimas, se você não conhece, eu recomendo a você fazer a nossa formação lá do Stop Loss, a gente fala com ela mais sobre elas, né? Fala mais detalhado, mas eu não vou detalhar muito aqui, senão vai ficar muito extenso esse vídeo, tá? Mas são estratégias extremamente confiáveis, as mais utilizadas, e são estratégias bem interessantes, além da 4%, tá? Mas vamos lá, o que eu fiz aqui, tá? De forma geral, e eu vou falar um caso de um cliente meu, tá? Que eu peguei recentemente. É, eu vou calcular mais ou menos quanto ele precisa de patrimônio para ele conseguir manter 30 anos da aposentadoria dele. Então, eu vou pegar um patrimônio aqui de 1 milhão, estou supondo que 1 milhão é suficiente. 30 anos, né, o horizonte, vou pegar uma retirada mensal aqui de R$ 10.000, que é o que ele está pretendendo. O crescimento da retirada, ela acompanha a inflação, então aqui ela não se estende além da inflação. Se eu fizesse uma retirada 1% a mais da inflação, sei lá, porque talvez os meus gastos iam aumentar 1% a mais em relação à inflação ano a ano, você adicionaria aqui, mas no zeros é a forma correta. E eu vou pegar um portfólio, essa é uma das grandes vantagens aqui, que é um portfólio que você pode escolher. E aí, o que você já definiu, o que você já estudou, você pode utilizar ele aqui. Eu vou pegar o CDI para ficar bem tranquilo, a gente não tem nenhum tipo de polêmica aqui, tá? E vou fazer a primeira simulação. A gente tem aqui o modelo de retirado clássico, que basicamente ele faz o ajuste ano a ano, né? Ele rebalanceia o portfólio ano a ano e retira. E eu tenho o rebalanceado, que é um rebalanceamento com retiradas, ou seja, ele vai pegar os ativos que tiveram o melhor retorno e vai tirar primeiro deles para tentar rebalancear a carteira pelas retiradas, e não necessariamente de forma automática, como é o clássico. O clássico ele tem um problema aqui, que é a questão de imposto, mas a gente não está trabalhando com imposto agora, porque se você for rebalancear a carteira todo ano, você vai pagar imposto todo ano, mas é uma questão que a gente não vai ver isso agora, tá? A gente vai deixar para uma simulação quando a gente estiver falando de dinheiro, que vai ser numa outra sessão aqui do One Pro, tá? Mas enfim, chegamos aqui e a gente tem que nos piores casos, nesse caso aqui, o dinheiro acaba no ano 11, a gente vê aqui que ele não consegue nem, e como a gente está falando de Monte Carlo, são 10 mil simulações, nem a média, que é em 50% de chance, você consegue ter um valor bom, né? Então sempre fica muito ruim e acaba no 14º ano. Um ponto importante é que a gente vê que a taxa de sucesso é quase zero, né? 1,9% de chance dele conseguir, ou seja, é quase impossível dele conseguir. Aqui a gente tem a curva de sobrevivência, né, que vai diminuindo a partir do ano 10 e vai até chegar praticamente zero aqui a 5%, né? E o fluxo de caixa, né? Como é que vai ser nos anos? Ele vai recebendo, depois vai vir o déficit até que chegar que ele não tem dinheiro nenhum, tá? Só que esse cliente ele tem uma questão importante, aí eu adicionei aqui também. Ele contribui com um pouquinho acima do piso lá da Previdência Pública, né? Do INSS, e vou botar um valor aqui de 1.800, com ajuste em relação à inflação ano a ano, né? E uma despesa também de um aluguel. Ele tem uma sala comercial lá e ele aluga também por esse 1.800 com reajuste anual aí em relação à inflação, tá? E aí a gente calcula de novo, isso sai de 1,9 para 73%. Opa, melhorou bastante, tá? Então a gente tem aqui uma melhora com esse portfólio aqui, fazendo retiradas de 4%. Na verdade, a retirada do 4% não, né? A regra chama 4%, mas a retirada aqui é de 12%, quando a gente coloca esse valor que ele quer, né? Mas com a ajuda das rendas aqui, ela melhora um pouco aí e a gente pega. Aqui a gente está vendo a mediana de 50%, então em 50% ele vai chegar bem próximo ali de ter tudo que ele precisa, mas se a gente pegar os piores casos, e eu sempre gosto de olhar os piores casos, a gente vai ver aqui que a renda dele vai sair de 10 mil, né? Nós estamos falando aqui sempre de valores reais, e vai cair aqui para 3.600, né? Porque
portfólio dele vai morrer lá no 23º, 24 anos. Bom, e aí, seguindo na estratégia aqui, como é que a gente faz, né? Bom, então eu preciso arrumar aqui um valor em que ele vai conseguir tirar os 10 mil dele. Então não é mais de 1 milhão. Vou botar 1.200.000 aqui para a gente ver como é que fica. Considerando que a taxa segura, e só para ficar claro, o SWR, né, Safe Without Rate, basicamente a taxa segura é quanto que ele pode retirar no máximo para ele conseguir manter esse portfólio e receber o salário dele ao longo do tempo, esse portfólio ficar vivo. E o perpétuo, né, é a taxa que vai dizer quanto ele consegue manter esse portfólio para no final de 30 anos ele ainda ter o portfólio intacto, ou seja, ele foi retirando, o portfólio foi se ajustando à inflação e o portfólio sobreviveu ali. Por exemplo, se você quiser deixar alguma coisa para os filhos, né? O cliente quiser deixar para os filhos, alguma coisa nesse sentido, o famoso legado, né? E aí você precisa tirar uma retirada menor. Mas no caso aqui, a gente está trabalhando nos 10% aqui, o que ele vai tirar, os 10 mil reais que ele precisa, tá? E a gente chega a uma taxa de 93%. Eu fico entre 93 e 95, eu fico tranquilo. Não é 100%, não vai ser quase nunca, porque a gente está falando de Monte Carlo. Monte Carlo pega por conta de probabilidade, né, situações muito ruins. Então você não precisa se preocupar tanto em chegar no 100%. 95, 93, 92, 90 ali é o suficiente para você ter uma chance gigantesca de dar certo, né? E a gente consegue ver, mesmo no pior caso aqui, nós estamos falando dos 5%, ele vai perder o patrimônio ali só no ano 29. A gente pega o caso médio ali dos 10 piores casos, ele consegue manter o patrimônio, tá? Então é esse o valor que eu preciso. Eu preciso que ele junte 1.200.000, tá? Para ele ter uma retirada de 10 mil, tudo valor real. Então estou falando que é 1.200.000 agora, daqui a 10 anos é outro valor. Retirada mensal de 10 mil agora, então também vai ser ajustado, mas isso vai se ajustando de acordo com os investimentos, tá? Para a gente fazer esse cálculo, só também uma outra adição que eu fiz aqui, eu coloquei, porque ele precisa de 1.200.000, tá? E aí eu coloquei aqui no aporte para você calcular o patrimônio-alvo. Só para ficar fácil, não precisar sair aqui do sistema. Então, o patrimônio inicial, esse meu cliente, por exemplo, ele tem 300 mil, tá? E o patrimônio-alvo é 1.200.000, é quanto ele precisa para ele chegar na aposentadoria lá e com aquele plano estabelecido. E vou deixar e o tempo que ele precisa para investir é 15, não 30 anos. Ele tem mais 15 anos aí de investimento, tá? E eu vou calcular o retorno. E aí vai me dizer, ó, você vai precisar de um retorno de 16% nominal para conseguir, com os 300 mil, sem aporte, chegar ao que você precisa. Bom, isso para mim é um pouco complicado, eu acho 16% um valor que você vai ter que correr muito risco. Então eu diminuiria essa porcentagem necessária aqui, esse retorno. Para isso eu vou dizer para ele fazer um aporte, e ele pode hoje, ele propôs um aporte de até 2 mil reais, tá? A gente cai para 11,5%, 5% de juros real, está bem mais tranquilo de conseguir. Então, aqui a gente tem um plano também de aporte, tá? Quanto que ele vai precisar para alcançar aquele patrimônio ali e passar isso na aposentadoria, tá? Então, é basicamente isso. O Bucket Strategy e o Dynamic Spend eu vou falar rapidamente. Então, a gente tem aqui o Bucket Strategy 2 baldes, e aí no balde você tem quantos anos de liquidez você quer para o balde, você tem 3 tipos de políticas, tá? Peguei as políticas mais conhecidas, são várias formas de você passar dinheiro de um balde para outro. Aqui, como você coloca no balde os portfólios, eu vou botar aqui só o balde de liquidez, eu vou botar CDI, o balde de crescimento, eu vou botar Total Stock Market, né, todas as ações do mundo aí para pegar um crescimento um pouco maior aqui, e vou fazer o mesmo tipo de análise, tá? O mesmo tipo de teste para eu verificar se vai funcionar, como é que vai ser, e aí eu verifico as taxas aqui também. Pô, dava para diminuir mais, dá para melhorar aqui ou não. Já te dou, a gente fala isso na formação, mas basicamente Bucket Strategy e 4% é sempre basicamente a mesma coisa, né? O mesmo tipo de resultado. A grande diferença entre eles é que o Bucket ele tem uma estratégia um portfólio com psicológico melhor, porque você retira de uma balde de liquidez, não do portfólio inteiro. Então, naqueles períodos muito ruins, o investidor fica mais tranquilo de retirar de um balde de liquidez ao invés de retirar do patrimônio todo, vender ações, etc. Então, a gente utiliza isso aqui, tá? E aí, a questão do balde aqui, algumas informações que a gente tem aqui que é diferente é a composição dos baldes, né? Como é que elas vão funcionando ao longo do tempo. A gente vai ver aqui para melhores e piores casos. Como é com essa cobertura de liquidez, né? Porque se o balde de liquidez acabar, você tem que começar a colocar dinheiro lá dentro. Quando é que esse ano começa a colocar dinheiro sempre, né? A mesma coisa, quantos desses portfólios estão sem colchão, ou seja, quantos desses portfólios aqui a gente
não tem outra forma, você vai precisar colocar essa liquidez, quanto menor esse número, melhor, né? A gente tem isso lá falando. Eu deixei algumas coisas escritas também para quem não fizer formação, ou pode até procurar na internet, tá? Tem bastante informação sobre isso, mas tem um acompanhamento aqui com bastante informação para dizer como funciona. E também uma comparação entre os baldes e o carteira de 4% para você ver qual é a melhor questão, né? E aqui o fluxo de caixa é a mesma coisa. Já o Dynamic Spend foi proposto pela Vanguard. Aqui a gente já está até com o portfólio. Eu vou rodar, também tem um clássico rebalanceado, tá? Então aqui você tem a mesma coisa, rebalanceamento quando você vai fazer a retirada ano a ano, ou no rebalanceamento que você vai pegar o ativo que deu melhor no ano, né? Que teve o melhor retorno no ano e retirada ali. Mas é basicamente a mesma coisa. E aí a gente tem também uma informação sobre isso. Né? Coisa importante sobre o Dynamic Spend, que ele está preocupado com um portfólio sim, mas ele está mais preocupado se você vai conseguir manter a sua retirada ao longo do tempo. Então você consegue aqui mexer tanto no teto quanto no piso de retirada para você conseguir ajustar o seu portfólio ao mercado, que é o contrário do 4%, que ele ignora totalmente o mercado, mas conseguir não ter uma queda muito grande aí da sua retirada ao longo do tempo. Tá? Então a gente tem essas informações aqui é a métrica de retirada, para a gente entender como é que foi o saque ao longo do tempo, se o portfólio reagiu e como vai ser. No caso aqui, nos 50%, que é a média, até melhorou, né, o saque. Você saiu de 10 mil poder de compra para lá no ano 30 está tirando 13 mil. Mas isso aqui tende a piorar com o tempo. Né? Então a gente vê aqui que cai um pouquinho, nos piores casos cai um pouquinho, mas às vezes o Dynamic Spend vai ser mais confiável do que 4%. É importante você analisar aqui qual é a estratégia que você quer utilizar. Bom, basicamente é isso. Façam bastante testes, né? Deem os feedbacks, o que está faltando que você não consegue ver. A gente vai colocar a parte líquida nisso, ou seja, vai entrar imposto, vai entrar previdência privada, mas com calma a gente vai fazendo isso. Vamos primeiro simular que esse simulador já não existe aqui no mercado brasileiro, e lá fora também só pega histórico, então realmente montei alguma coisa aqui que a gente vai utilizar. Utilizem bastante e qualquer dúvida manda para a gente aqui que a gente vai sempre melhorando. Valeu? Obrigado.